Aqui de certificações da qualidade, né. Então vamos agora iniciar a nossa aula da semana 4, ok? Então na aula de semana 3, né, nós estávamos discutindo os requisitos, né, do sistema de gestão da qualidade, né, e estávamos iniciando a parte de desenvolvimento de produto e serviço, tá? Então vamos continuar a nossa abordagem com os requisitos, né. Então nós falamos então de quais são as entradas, né, do processo de desenvolvimento e agora quais são efetivamente os controles, né. E para que eu faço então controle de projetos de desenvolvimento, né? Principalmente para assegurar que os resultados estão sendo alcançados, né, se está sendo feito análises críticas, né, nos estágios apropriados, né, para retomar o rumo com relação ao desenvolvimento de produto, né, se tem atividades de verificação, né, em determinados estágios apropriados, né, tanto verificação como também validação, né, e obviamente para tomar qualquer ação necessárias, né, para que não haja, problemas nem de qualidade, nem de tempo, nem de custo, né, com relação ao desenvolvimento. Depois, quais são as saídas de desenvolvimento, né, principalmente assegurar que as saídas, né, elas atendam aos requisitos de entrada, que sejam adequadas para os processos subsequentes, né, porque muitas vezes eu estou fazendo também desenvolvimento de processo, né, inclua ou referencie quais são os requisitos de monitoramento e medição, né, a serem feitos principalmente nos estágios de produção, né, e especificar claramente as características dos produtos e serviços, as especificações, né. Aqui no item 836, né, quando eu tiver alguma mudança de projeto e desenvolvimento, né, para que eu considere essas mudanças de projeto e desenvolvimento no meu processo de desenvolvimento, né. Depois aqui no item 84, controle de processos, produtos e serviços externamente, né. Então quando eu adquiro, né, produto ou serviço, né, externamente, né, eu tenho que assegurar que controles sejam aplicados, né, a esses serviços adquiridos externamente, tá. E aí eu defino qual que é o tipo de extensão e o controle que eu vou determinar para esses produtos e serviços adquiridos externamente, né. Então aqui eu tenho que assegurar que todos os processos providos externamente permaneçam sob controle do sistema de gestão, né, definir tanto os controles que eu preciso aplicar a um provedor externo, como também aqueles que eu pretendo aplicar às saídas resultantes, né, daquele processo que está utilizando o produto comprado externamente, tá. Depois, para que eu consiga assegurar, né, que esse produto ou serviço, né, adquirido externamente, ele atinja, né, a qualidade esperada, eu tenho que definir quais são as informações necessárias para comunicar aos provedores externos, né. Principalmente requisito relativo a processo, produto e serviço, né, requisito de aprovação, né. Então qual é o meu critério de aceitação para esse produto ou serviço adquirido externamente, né. Se tiver algum requisito de competência, né, tem que estar também comunicado ao meu fornecedor, né. Qual que é o tipo de interação que esse fornecedor vai ter com a minha organização, né. Que tipo de monitoramento e controle eu vou fazer do desempenho desse meu fornecedor, né. E que atividades de verificação e validação que eu vou fazer nas instalações desse fornecedor, e com que frequência que eu vou fazer isso, né. Tem muita empresa que faz, por exemplo, né, avaliação em DOCA, né, que é o que nós chamamos, né, antes que o fornecedor libere esse material para minha organização, tá. No item 85, já é o item referente à produção, né, então é o item referente à atividade de produção desse produto ou serviço, né. Então o primeiro item é o controle de produção, né, assegurar que esse controle esteja sendo feita através de condições controladas, né. E o que que é condição controlada, né? É eu ter toda a informação
documentada necessária, né? Todos os procedimentos, todas as instruções de trabalho, né? Que eu tenha todos os recursos necessários, que eu tenho que ter todos os monitoramentos e medições, né? Tanto em termos de equipamento, como também a definição de em que estágio que eu vou fazer cada monitoramento, né? Que eu tenho que ter também toda a minha infraestrutura necessária e competente, né? Abrindo um pouco a questão de pessoas, né? Que eu tenho que ter processos de validar e revalidar de uma maneira periódica a capacidade da produção em alcançar esses resultados planejados, né? Implementar ações para prevenir erro humano, né? Principalmente, por exemplo, né? Aplicação e implementação de dispositivos Poka-Yoke's, né? Que evitem a falha humana não intencional, né? E implementar atividades de liberação, entrega e pós-entrega, tá? No item 852, identificação e rastreabilidade, né? Então, eu assegurar identificação da situação das saídas com relação aos requisitos de monitoramento e medição ao longo de toda a cadeia produtiva, né? Então, saber em que estágio, em todos os estágios do processo produtivo, em que situação aquele produto ele foi liberado, né? Saber, né? Aqui no item 853, né? Toda a propriedade pertencente ao meu cliente, né? Tem muito cliente que envia matéria-prima em comodato, envia ferramenta, né? E tudo isso tem que ser garantido a qualidade pela minha organização que estou recebendo essa propriedade pertencente ao meu cliente, né? Depois, no item 854, preservação, né? Assegurar a qualidade do produto fabricado em todos os estágios do processo produtivo e armazenamento, né? Depois, todas as atividades de pós-entrega, né? Que está relacionados à entrega do meu produto ao meu cliente, né? Na extensão necessária, mas considerando requisitos legais, né? Consequências indesejáveis, né? Tá? Natureza, uso e vida pretendida dos produtos, né? Quais são os requisitos do cliente e assegurando também retroalimentação de dados de pós-venda, né? Então, por exemplo, avaliar os principais problemas que estão ocorrendo no campo, né? Para que eu possa trazer essa informação e implementar ações corretivas adequadas dentro da minha própria organização para mitigar, né? Ou evitar potenciais falhas recorrentes, né? Depois, no item 856, controle de mudança para assegurar qualquer mudança que haja no processo de produção, né? Para que ela não encargue, né? Em situações desfavoráveis no produto ou na saída do serviço, né? Depois, quais são os critérios para mim liberar o meu produto ou o meu serviço, né? Para que eu consiga atingir a conformidade com os critérios de aceitação, né? E rastreabilidade de quem autorizou a liberação desse produto e serviço, né? Obviamente, nem tudo é perfeito, eu tenho produtos não conformes, né? Então, quando eu tiver um determinado produto não conforme, né? Para que eu possa fazer ações de correção, ações de segregação, contenção, retorno, suspensão de entrega de produto, informação ao cliente, né? Ou mesmo obtenção de autorização para aceitação sobre desvio, né? E aí também eu tenho que ter informação documentada que descreva a não conformidade, descreva as ações tomadas, as concessões eventualmente obtidas, né? Tá? E identifique a autoridade que decidiu a ação com relação a essa não conformidade, inclusive, né, entrega por concessão ao cliente. No item 9, avaliação de desempenho, né, tanto de produto como processo, né, que eu estou realizando dentro da minha organização, né. Então, primeiro, o que precisa ser monitorado e medido, quais são os métodos que eu vou fazer essa medição, né, quando, com que frequência esse monitoramento e medição ele vai ser realizado, né, e quando os resultados vão ser analisados e avaliados, né. Depois o item 912, né? Em termos de avaliação de desempenho, como que eu vou medir a satisfação do meu cliente, né? Qual que é o método, né? Qual que é a frequência, né? Como que eu vou analisar criticamente essa informação e tomar ação de melhoria, né? Depois, análise e avaliação, né?
dos resultados de monitoramento e medição, né? Então, os resultados de análise devem ser usados para avaliar a conformidade de produto, grau de satisfação de cliente, desempenho e eficácia do sistema de gestão, né? Se o que eu planejei foi implementado eficazmente, a eficácia das ações tomadas, desempenho dos provedores externos, né? E necessidade de melhoria, né? No item 9.2, a auditoria interna, né? Que deve ser conduzida em intervalos planejados para promover informação sobre se o sistema de gestão está conforme os requisitos especificados, né? Tá? E aí eu tenho que necessariamente, né, planejar, estabelecer, manter um programa de auditoria, né, incluindo frequências, métodos, responsabilidades, né, tá? Definir quais são os critérios e o escopo para cada auditoria, selecionar auditores e conduzir essas auditorias de uma maneira objetiva e imparcial, assegurar que os resultados das auditorias sejam relatadas, né, para a gerência da área que está sendo auditada, né, com o sentido de prover informação para a tomada de ação, né, executar correção e ações corretivas apropriadas sem a demora desnecessária, né, e reter informação documentada como evidência do programa de auditoria, né. Depois, análise crítica pela direção, né. É obrigatório que a direção ela analise criticamente sistemas de gestão da qualidade a intervalos planejados para assegurar a sua contínua suficiência, apropriação, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização, né? Então é necessário que algumas entradas sejam consideradas, né? Então situações de ações provenientes de análises críticas anteriores, mudanças em questões internas e externas, né, que sejam pertinentes para o sistema de gestão, informação sobre desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, né, incluindo tendências relativas à satisfação e retroalimentação de clientes e partes interessadas, extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançadas, desempenho de processo e conformidade de produto, né? Status das não conformidades e ações corretivas, resultados de monitoramentos e medições, resultados de auditorias, né? E desempenho de provedores externos, né? Suficiência de recursos, né? Tá? Se os recursos estão adequados ou não, a eficácia das ações tomadas e oportunidades de melhoria, né? As principais saídas esperadas para análise crítica, né, são as oportunidades para melhoria, né, qualquer necessidade de mudança e recursos necessários para a organização, né? Depois o item 10, ela fala de melhoria, né? Então a organização deve determinar e selecionar oportunidades para melhoria e implementar ações necessárias para além de atender e elevar a satisfação de cliente, né? E essas ações incluem melhoria de produto e serviço, né? Corrigir, prevenir ou reduzir determinados efeitos indesejados, né? E melhorar desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, tá? Dentro desse processo de melhoria, né, como tratar as não conformidades e ações corretivas, né? Então, ao ocorrer uma não conformidade, né, primeiro reagir à não conformidade, né, principalmente mitigando o efeito dessa não conformidade junto ao cliente, né, avaliar a necessidade para eliminar as causas da não conformidade, né? Então determinar a causa raiz, né? Determinar as ações corretivas necessárias, né, para eliminar a causa raiz, né? E avaliar a eficácia dessa não conformidade, né? E depois melhoria contínua, né? Então, melhoria contínua, a organização deve melhorar continuamente, né? A suficiência, apropriação e eficácia do sistema de gestão da qualidade, né? Tá? Deve considerar nessa melhoria contínua os resultados da análise e avaliação e saídas de análise crítica da alta direção, né, para determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser abordadas como parte do processo de melhoria contínua, tá? Aqui alguns cenários, né, para nós sabermos se nós conseguirmos nos apropriar, né,
do conhecimento da norma de uma maneira geral, tá? Então, primeiro aqui, ó, primeiro cenário, né? Para avaliar se tem algum problema e se é uma não conformidade ou não, né? Nesse momento de pandemia, uma determinada organização tem sofrido constantes atrasos de matérias-primas compradas, né? Bem como a elevação no preço das mesmas. No entanto, a organização não considerou em seu levantamento de riscos e oportunidades esse risco de desabastecimento, atraso e elevação de preços de matérias-primas em função da pandemia da Covid-19, tá? Nessa situação, pessoal, ainda não é considerado uma não conformidade, tá? Muito mais do que identificar se o risco foi apontado, né? Tem que avaliar se ações corretivas já estão estabelecidas, né, para isso que está acontecendo dentro da organização, tá? Porque muito mais do que o risco e da oportunidade, né, tem que avaliar se isso está sendo monitorado pela área de compras, tá? Se isso não tiver sendo monitorado pela área de compras, se não tiver ação corretiva, né, aí nós podemos sim aplicar uma não conformidade, né, relatando que em função, né, do risco não ter sido devidamente identificado e avaliado pela organização, né, isso não deu oportunidade para que a organização pudesse determinar ações de mitigação, tá? Mas é necessário um acompanhamento, um aprofundamento, né? Nesse momento, é uma observação, tá? Depois, cenário 2. Uma organização, né? Uma organização atua na área de tecnologia da informação e depende fortemente da competência e experiência de seus técnicos para se manter e crescer no mercado. No entanto, a organização não possui um processo em sua área de recursos humanos para avaliar e acompanhar salários e benefícios oferecidos no mercado. Em sua identificação de riscos, a empresa identificou um risco de perda de funcionários para o mercado ou a sua concorrência. Ao analisar os objetivos e metas para esse ano, o auditor não observou nenhum objetivo ou meta, né, relacionado a esse risco. Isso pode ser considerado uma não conformidade ou não, e por quê? Aí tem uma análise, né? Duas situações, né? O cenário, ele não me permite, ou ele não nos permite, né, avaliar o que de fato, né, essa situação está ocasionando a organização, tá? Aqui não está dizendo de uma maneira clara, né, que a organização está perdendo técnicos de tecnologia da informação, tá? Aqui está dizendo que existe um risco, tá? Aqui não está falando, né? Se vocês lembrarem, né? A avaliação de risco, ela leva em conta determinados cenários, né? Que considera tanto o impacto do risco como a probabilidade do risco acontecer, né? Então, nós não sabemos, né? Mediante impacto e probabilidade, nós não sabemos o tamanho desse risco, né? Se de repente esse risco ele é considerado baixo pela organização, né? Não necessariamente deveria estar nos objetivos e metas, né? Então, por isso que isso é também uma observação, tá? Cenário 3. Durante uma auditoria no processo de compras, o auditado informa que existe importação de itens comprados em empresas dos Estados Unidos. O gestor desse processo informa que realiza rodízio dentro das diversas funções de compras para todos os compradores, mas nem todos têm inglês fluente. O plano de treinamento é realizado como uma saída do processo de levantamento de necessidades das diversas áreas da organização pelo RH, mas nem todos os compradores necessitam da competência na língua inglesa, tá? Então, novamente, esse cenário ele não está muito bem explícito, né? Qual que é o impacto que isso está dando para a organização, tá? O fato de eu comprar itens importados, né, para minha empresa, ele é um fator importante, tá? Uma outra coisa, né? Tá? Aqui não informa se esses itens comprados, né? Que tipo de item comprado que é, né? E qual que é o impacto desse item comprado
em relação, por exemplo, à produção dos produtos e serviços da minha empresa, tá? Pode ser um item indireto, né, que não é, obviamente, muito importante, né, para a minha organização. Outro ponto, ele fala que realiza rodízio, né? Mas ele não fala se quando ele realiza rodízio, ele considera dentro do rodízio, né, as pessoas que têm inglês fluente para estarem no momento do rodízio, naquele momento de compra desses itens importados, tá? Depois, né, ele fala que o plano de treinamento não contempla todos os compradores, tá? Porque talvez não contemple, porque nesse rodízio, ele coloca no rodízio para comprar os itens importados apenas os compradores que já têm a língua inglesa, tá? Então, nesse caso, é apenas uma observação nesse momento também, tá? Cenário 4. Durante uma auditoria na célula de montagem 4, você notou que o operário estava colocando um cilindro moldado dentro de um corpo pré-montado. Não era óbvio se havia uma diferença entre as duas extremidades. O operário, quando questionado, disse que havia uma pequena depressão em uma das extremidades e que aquela extremidade deveria ser deixada à mostra. Ele procurava pela depressão antes de inserir a outra extremidade no corpo principal. Ele se orgulhava de montar o produto corretamente, mas sabia que, às vezes, outros empregados tinham colocado o tubo do lado contrário, resultando em problemas de montagem. Checando os registros de produção de produtos não conformes, você descobriu que isso havia resultado em pelo menos 47 más montagens nos últimos 3 meses. Através da análise posterior dos registros, você leu que a ação corretiva foi de reensinar operários e dizer a eles para prestarem mais atenção, tá? Isso, olhando o cenário que está aqui, é claro que há uma não conformidade com relação à ação corretiva, tá? Eu daria uma não conformidade na questão da redação corretiva, né? Porque a ação corretiva, ela não foi na causa raiz, tá? Muito provavelmente a causa raiz do problema é a não definição de um método adequado para produzir, né, ou para realizar essa atividade de montagem, tá? O fato dos operários, né, não montarem corretamente está diretamente relacionada, né, a diretamente relacionada, né, ao método de produção, né? Não está relacionado necessariamente a observar ou não a extremidade lá que poderia ter um ressalto, né? Então, isso aqui eu colocaria uma não conformidade, né? Finalmente, o item 5. Durante uma auditoria interna em uma organização, é identificado que a pintura das peças está sendo realizada por uma empresa contratada. Quando questionado, o gerente de compras informa que esse fornecedor foi aprovado através de indicação do gerente da qualidade. A análise posterior constata reclamações de clientes por problemas de tonalidade e de cores discrepantes, sendo que a ação tomada foi a troca de produtos para o cliente. Verificação do contrato de fornecimento informa sobre troca das peças defeituosas em até 48 horas, havendo também reclamações do cliente pelo não cumprimento desse prazo. Aqui nós temos vários problemas, né? Que também o cenário não permite uma análise completa, tá? Aqui tem um suposto problema com relação à homologação, né, com relação ao processo de homologação de fornecedor, tá? Aqui não está dizendo que esse fornecedor foi aprovado apenas por indicação do gerente da qualidade, tá? Podem ter outros elementos que foram considerados, né, e que com indicação e também com a indicação do gerente da qualidade acabou convergindo para aprovação desse fornecedor, tá? Aqui, né, poderia ser colocado, né, reclamação de cliente, né, é, em questões de uma não conformidade em ação corretiva, tá? Porque, novamente, troca de produtos para o cliente é ação de contenção, né? Mas qual é a causa dos problemas de tonalidade de cores discrepantes, tá? Muitas vezes eu vou chegar à conclusão
que isso é devido ao meu processo de homologação que não está adequado, tá? Então, isso aqui eu colocaria uma não conformidade em ação corretiva, tá? Depois, uma nova ação corretiva. Verificação do contrato de fornecimento informa sobre troca das peças defeituosas em 48 horas, né? Havendo também reclamações do cliente pelo não cumprimento desse prazo, tá? Aí é claramente, né, uma não conformidade, né, pelo não atingimento, né, do requisito do cliente ao qual foi tratado, né, junto à organização, né? Então, se eu tenho um requisito já tratado pelo cliente, né, e esse requisito ele não é atingido, é uma não conformidade, tá bom? Tá? Então, novamente, pessoal, muito obrigado a todos, né? Então, agora finalizamos, né, o nosso módulo 4, né? Agradeço novamente a todos, né, pela disposição, né, em assistir essas aulas, né? Desejo a todos muita sorte na prova conclusiva, né? Se tiverem alguma dúvida, tem os canais aí de comunicação, né? Que vocês podem tirar as dúvidas, né? Caso vocês tenham, né? No mais, obrigado novamente. Nos vemos aí em uma eventual nova disciplina aí na Faculdade do Flamengo, tá bom? Muito obrigado e até logo.